E aí, galera, tudo nice com você? Seguinte, eu assumi um novo desafio aqui na empresa que eu estou. Eu tenho uma missão de fazer, adivinha, gente? Desenvolvimento da liderança de equipe aqui dentro da operação. Então, assim, tô super feliz, com gás para conseguir ajudar e transbordar tudo aquilo que eu conheço na vida dessas pessoas que agora farão parte da minha equipe. Então, eu vou chamar uma das pessoas que para mim é super nova, não conheço, e aí eu vou ter aqui o primeiro one-on-one que a gente fala, né, que é o coach, o feedback de apresentação mesmo. Então, eu vou me apresentar e a gente vai trocar aqui uma ideia legal para nos conhecermos, tá? Acompanha aí. Beijo. E muitas vezes você nem vai precisar falar. Só o fato de você colocar o seu ponto de vista já vai ficar notório que ou você discorda ou que você tem um outro ponto de vista. E ponto de vista, ele é infinito. Eles são muito distintos, né? Você pode ter um ponto de vista diferente do meu para a mesma situação. E não quer dizer que tá certo ou que tá errado. O que na verdade ali vai ser analisado é o que é melhor pro negócio, o que é melhor pro todo, né? Pro objetivo comum ser entregue. E eu sempre falo que comunicação, ela é uma arte. Então a comunicação, ela muitas vezes você quer falar algo e a forma como você fala transmite um valor percebido totalmente diferente do que você queria transmitir. É muito louco isso. Então, o que eu falo muito assim, né, para os meus liderados? Eu falo o seguinte: sempre se posiciona finalizando com uma pergunta, porque isso vai dar um tom mais leve, principalmente para você que tem a personalidade forte, que tem ainda as crenças limitantes. Eu acho que nem são medos, porque você não me parece ser uma pessoa medrosa. Você me parece ser uma pessoa que tem algumas crenças limitantes que precisa simplesmente serem desenvolvidas, tratadas, e sozinha dificilmente você vai conseguir. E é uma das coisas que eu mais amo fazer. Então, eu adoro problemas, sabe? Então, assim, eu sempre, nunca sofro por uma situação mais complexa. E aí, eu vou voltar um pouquinho antes de entrar nessa questão da comunicação, né? Deixa eu me apresentar pra você. Então, eu comecei em call center em 2002, dentro desse nosso mundo. Então, eu nem gosto muito, você imagina, né? Pra estar 20 e tantos anos. Comecei como agente de atendimento, então eu prestava lá o atendimento, ativão de vendas também. Eu fazia agendamento para o gerente abrir uma conta corrente ou na residência ou no comércio dos prospects, né, que a gente ligava. Então era um ativão mesmo, eu ligava, fazia uma oferta e tinha que te convencer a fazer uma abertura de conta corrente. Então era bem desafiador, aprendi muito. Fiquei 2 anos e meio como agente de atendimento. Aí eu passei para as áreas de treinamento, qualidade. Eu recebia diversos feedbacks falando assim: Nice, você tem que ir para supervisão, nossa, você precisa liderar uma equipe, não sei o quê. Porque desde que eu era agente, eu sempre fui aquela pessoa que quando eu via a equipe meio baixo astral, eu já ia lá, gente, vamos galera, falta tantas... Então eu sempre puxava, eu era aquela pessoa que puxava a equipe. Então eu já tinha esse quê de liderança desde que eu comecei no atendimento. E quando eu entrei no call center, que eu vi aquele mundo de oportunidades e que dependia muito mais de mim essas oportunidades do que de qualquer outra pessoa, eu falei, cara, é aqui que eu quero trilhar minha carreira profissional, né? E aí eu me deparei, fiz um processo interno, fui para supervisão, e quando eu descobri a liderança de equipe, eu nunca mais quis sair. Eu me encontrei verdadeiramente. Se tem uma coisa que eu amo fazer, é liderar pessoas. E assim, muitas vezes eu me lembro assim de cases na minha trajetória de ter pego situações e equipes que as pessoas falavam assim, ó, Nice, meus pêsames, porque são pessoas que realmente não querem nada com nada, já estão assim, ó, na beira da saída da empresa, porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. E eu consegui reverter. Salvo todos? Com certeza não. Mas uma das minhas missões como líder de equipe é pegar aquele caso perdido e conseguir dar a virada, sabe, de mentalidade nessa pessoa, mostrando a importância que ela tem, né? Então, eu amo desenvolver gente. E aí, quando eu era agente, o que eu sofria muito? Eu falava assim, gente, toda hora que eu quero falar com o meu supervisor, ele nunca tem tempo. Não é possível que essa é a realidade de um supervisor dentro desse setor. E aí, quando eu me tornei líder de equipe, eu falei, agora eu vou descobrir o que acontece. E eu fiquei por 1 ano trabalhando
no automático, como todos eles, não fazendo nada de diferente, sem tempo para minha equipe, não conseguia fazer minhas demandas, eu trabalhava 12 horas e parecia que eu não tinha feito nem um terço daquilo que eu tinha que fazer no dia. Falei, gente, não é possível. E comecei a estudar. Então eu comecei a fazer mentorias, eu comecei a fazer cursos, até que eu me deparei com uma metodologia de trabalho chamada PDCA, que você deve conhecer. E quando eu peguei aquela metodologia e fui trazer para minha realidade dentro do call center, eu não conseguia, porque tem questões muito técnicas, que o nosso dia a dia, tem que ser um negócio muito prático, muito rápido. E aí, o que eu fiz? Eu fui pegando cada etapa do PDCA e convertendo para nossa realidade de líder de equipe, dentro desse setor. E aí, nasceu o que eu chamo de 7 em 30, que é o método que eu pratico há mais de 15 anos, que se resume a 7 passos que, se o líder de equipe seguir, ele vai otimizar o tempo, ele vai conseguir resultados, ele vai ser promovido. 85% dos líderes que eu ensinei a metodologia, que colocaram em prática da forma que eu recomendo, foram promovidos. Eu passei pelo processo seletivo e, consequentemente, busquei outras oportunidades também, porque eu fiz e apliquei corretamente a metodologia. E ao trabalhar com a NICE, eu tive muitas experiências de feedbacks positivos, de orientações, de treinamentos voltados para isso. Eu encontrei direcionamentos e pontos de vista que eu não tinha sobre a minha própria pessoa. E olhar as coisas por outro ângulo. Eu consegui evoluir, desenvolver os meus pontos, e ela citou aquilo que eu precisava. E realmente, depois de mais ou menos 6 meses que a gente teve essa conversa, eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo. E foi uma experiência incrível que eu passei com a minha antiga gestora, a Helenice, uma baita de uma gestora, né, pelo falta a palavra, uma grande profissional, me ajudou muito, me desenvolveu muito no mercado de trabalho. Graças a ela hoje eu tenho meus objetivos dentro da empresa, e isso é muito importante, quando a gente tem um gestor a qual mostra onde conseguimos chegar. Quando eu participei do projeto e vi o quanto ele pode influenciar positivamente as pessoas, o quanto ele pode ajudar no desenvolvimento, o quanto ele pode ajudar no crescimento profissional. E o projeto, ele apresentava bastante isso, que nós tínhamos que ter um autodesenvolvimento e sair da zona de conforto, que é muito necessário. Eu comecei em 2016 como operador de telemarketing, atualmente estou como analista de BI. Parte do meu desenvolvimento profissional se dá justamente ao projeto. E conheço pessoas que se tornaram supervisor, coordenador. Eu trabalho há cerca de 9 anos no call center, onde eu tive a oportunidade de me transformar como profissional. A metodologia foi um negócio que eu atuei junto com a NICE. No papel da liderança, como foi o meu caso, eu tive a oportunidade de virar um cenário totalmente difícil dentro da minha equipe, fazer com que as pessoas busquem a excelência nos resultados, o atingimento das metas, um propósito. Eu consegui ter um propósito do 12 de 12, bater meta os 12 meses do ano. Isso daí foi tão transformador dentro da minha carreira como supervisor, que eu participei de um projeto de seleção interna na empresa, fui aprovado, consegui, hoje eu sou um coordenador. Atingimos todas as metas que estipulavam pra gente. Realmente ela é diferente, eu não tenho como falar da NICE sem se emocionar e falar o quanto ela é importante na minha vida. Uma informalidade muito gostosa, um conceito de trabalho inovador, uma vontade que diferencia, uma fé no negócio que faz com certeza a diferença. Então tô aqui para elogiar, para homenagear e para dizer que eu sou um fruto desse trabalho e que eu sou muito grata, inclusive. Isso fez com que não só eu, como toda a operação, batêssemos as metas e desafios com menos tempo durante o mês. A melhor coisa que nos aconteceu, isso foi feito pela NICE. Essa preocupação com a pessoa, com o desenvolvimento, replicando esse conhecimento e o quanto isso surte efeito. Para você ver, desenvolvemos pessoas dentro das nossas equipes, essas pessoas também foram promovidas, né, galgaram cargos de liderança, e a empresa, né, olhando também para o meu trabalho, para a equipe, decidiu então me promover do cargo de coordenador para gerente de operações. Então eu quero colocar para vocês de forma concreta, né, essa minha promoção, que é fruto de um trabalho que tem um conceito
muito sólido e que, acima de tudo, de resultados. Sou muito grato, né, a NICE, a esse processo, essa metodologia que ela tem procurado aplicar e repassar a todos, né, então vale a pena. É um método que, assim, não é nada diferente do que a gente já faz, só que é estruturado, é organizado. E isso vai fazer com que você, em algum momento, num curto espaço de tempo, você consiga cumprir a tua hora de almoço, você consiga cumprir a tua carga horária, você forme sucessores. Então, é muito importante, que nem você estava num treinamento hoje. Você está ali no seu momento de desenvolvimento, você não tem que ficar trabalhando em paralelo, porque isso vai desfocar e você não vai conseguir fazer bem nenhuma coisa nem outra. Então, eu sempre trabalho com sucessores. Essa é uma missão, assim, que, cara, eu quero implementar aqui pra ontem, sabe? E não que vocês não tenham, mas a minha gestão, ela é uma gestão totalmente à vista. Não tem que ter nada escondido, não tem que ter nada que os nossos TLs não possam saber. Tanto o que dói e aquilo que não dói. Tudo tem que estar à vista. Eles precisam ter essa transparência na nossa gestão, porque senão não gera aquilo que pra mim é um dos pilares fundamentais: confiança. Tem que ter confiança, né? Porque se não tiver confiança, as coisas não fluem. E quando eu ouço discursos do tipo: a gente tem os TLs, fechados com a gente. Os caras estão jogando jogo, eles estão junto. Mas aí na hora que a gente olha os advisors, eu recebo feedback de que 60% tem que sair porque estão viciados com culturas que... Peraí. A atitude reflete a liderança. Eu já vejo isso como um rio de oportunidades. E que, se você tem bloqueios de se posicionar, eu vim com a missão de te mostrar como você vai se posicionar. Porque em vários momentos eu vou me posicionar com o cliente. Em vários momentos eu vou chamar também ele para responsabilidade. Afinal, ele quer o resultado. E para a gente obter o resultado consistente da forma que ele quer, com certeza tem pontos cegos do lado dele que ele não enxerga. Então a grande questão da comunicação é o como a gente vai fazer. Não é nem o fato de me posicionar. Eu não preciso falar assim: olha, você me desculpa, mas eu discordo de você. Eu não preciso falar nesse tom. Só o fato de eu falar assim: sabe, eu tava pensando por uma outra ótica. Olha só, pensa comigo. Se acontecer tal e tal situação, você não acha que a gente conseguiria talvez tracionar o resultado mais rápido? Você percebe que eu falei a mesma coisa, só que me colocando numa posição do quê? De aprendiz. Me diz se o meu pensamento faz sentido. Então, quando você fala num tom de perguntas e não falando, não, desculpa, mas o que você está falando não faz sentido. Putz, aí você já entra numa linha de confronto. Dependendo do nível e da personalidade da outra pessoa, você vai para uma linha de embate que alguém vai querer sair vencedor. E é aí que acontecem as grandes melecas. Então... é isso que a gente precisa ter muita experiência mesmo. E isso é desenvolvido. Não adianta você sair daqui do nosso one-on-one e falar: pronto, agora então eu vou sair fazendo pergunta pra todo mundo, que daí ninguém mais vai me achar uma pessoa, né, com personalidade forte. Não funciona assim. O que você precisa? Se permitir errar. Se permita errar. Se você confiar e a gente andar muito juntas, vou conduzir uma reunião aqui com os TLs. Quer participar? Eu vou entrar como ouvinte total, eu não vou interferir em nada, mas eu vou observar como que é a forma de comunicação e a gente vai ficar na sala as duas, na sequência da reunião. E aí eu vou te dar o feedback, falar: eu acho que isso aqui você falou muito legal, esse ponto você poderia usar dessa e dessa forma. Então a gente vai meio que moldando, né? É assim que a gente transforma. E quando eu te perguntei se você estava preparada, né, para você realmente dar um passo a mais na sua carreira, no sentido de desenvolvimento, eu vou te falar o que eu escutei de um supervisor meu. Olha só, eu era agente a long time ago, eu era agente e ele falou para mim o seguinte: eu era aquela atendente que eu já tinha personalidade forte, me posicionava por tudo, só que eu não sabia disso que eu acabei de te falar. Então eu errava nos mesmos erros. Não, eu não acho, não, eu não concordo, não sei o que lá. E eu sou uma pessoa extremamente intensa, então meu gesto fala, minha mão fala, eu sou muito, né, intensa em tudo que eu falo. Isso já agrava ainda mais, né? A percepção da pessoa, se você já tá falando no tom e você ainda dá aquele tom no olhar, nossa, choca ainda mais. E aí ele falou pra mim o seguinte: o que você quer ser na sua carreira? Você pretende crescer dentro do call center? Como que é? E aí ele começou a me despertar para uma linha que até então eu própria não tinha me enxergado.
Eu falei, não, eu quero ser supervisora. E aí eu quero ser supervisora. Um monte de gente fala que eu tenho que ser supervisora, já me vê como... Eu não me vejo ainda, mas eu quero ver o que é ser supervisora. Ele falou, então, se você quer ser supervisora, haja como supervisora sendo agente. E aí as pessoas vão começar a te enxergar acima da média, para quando você realmente fizer um processo e for promovida, ninguém falar assim, ah, lógico, né? Não, vai falar assim, meu, demorou, era o teu momento, você estava pronta. Só que esse processo de transformação, ele é diferente de um processo de mudança. Qual que é a diferença? A mudança, pensa que você mora em São Paulo e você quer ir para o Rio de Janeiro. Você vai mudar para o Rio de Janeiro. Se você chegar lá no Rio de Janeiro e você não curtir, seja o clima, o ambiente, as pessoas, o lugar, você pode voltar para São Paulo, certo? Isso é mudança. A mudança permite que você volte, que você retroceda quantas vezes você quiser. O processo de transformação, imagina uma semente que você planta, essa semente, e que daqui a alguns dias, dependendo da semente, semanas, vai começar a brotar, né? Então vai sair aquela folhinha lá da terra. Aí eu te pergunto, para sair um broto, a semente ainda existe? Existe. Não existe. A semente, ela explode, começa a sair todo o processo de raiz, e aí depois vem o brotinho. Então a semente, ela tem que morrer. Ela tem que se permitir morrer na fase anterior para que ela possa prosperar nas fases seguintes. Olha que forte isso. E o mais incrível do processo de transformação é que ele vem de dentro. Então imagina que a semente está lá, ó, gerando raiz primeiro. Depois que ela se transforma internamente, aí o brotinho sai. E na nossa carreira profissional é exatamente a mesma coisa. A gente não consegue de maneira consistente, sem retrocesso, se a gente não tiver transformado e se a gente não se permitir a transformação. Só que o processo de transformação, ele dói. Então, olha, pense em qualquer processo natural. Aquilo que é forçado não dói tanto assim, mas muitas vezes ele não se sustenta. Pessoas que são indicadas para determinados cargos, elas até podem ir, mas não estão preparadas. Elas não têm as competências, as habilidades. Ela pode até desenvolver, mas o sofrimento que ela vai ter, o processo é muito mais árduo. Agora, quando você vai respeitando cada etapa do processo de transformação e você consegue subir um degrau porque você está de fato preparada, embora a gente nunca ache que está, aí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, porque daí você transborda o que você sabe para outras pessoas com muita propriedade. Você não se limita, porque você sabe e entende que o sol nasceu para todos, então não tem por que eu guardar para mim. E aí você sente essa necessidade de transbordo. Então esse é o processo de transformação. Só que a semente ficou isolada por um tempo. A semente ficou embaixo da terra, escuro, sozinha. Muitas vezes ali eu me permito ou não matar essa semente para eu ir para uma próxima fase, que pode ou não acontecer. Então, em vários momentos da nossa vida, eu fui interina na área de treinamento por quase 7 meses. E eu era agente. E assim, ninguém tinha me prometido que eu ia ser promovida. Mas eu fui por quê? Porque eu quis me desenvolver. Eu sabia que em algum momento eu ia colher o fruto ali. 7 meses. As pessoas me chamavam de trouxa. Eu recebi nome de, como você é boba. Quantos nomes assim de bobona. Só que daí, numa mentoria, o meu mentor fala assim, ó, seja a bobona da sala. E aí lá na frente, a gente vai ver quem de fato foi o bobão. Então, quando você tem a certeza daquilo que você tem de propósito para a tua carreira, do que você quer causar, de impacto positivo na vida social dessas pessoas que a gente lidera, numa vida melhor que você quer dar para tua filha, sabe? Quando você tem essa certeza, essa convicção com você, o resto é resto. O que as pessoas vão pensar ou vão deixar de pensar, isso deixa de ser um problema seu, porque você não tem controle sobre isso. Então isso não pode te limitar. Essa é uma crença limitante que você tem, mas que não pode te limitar. Por quê? Porque você não controla. Então, todas as vezes que você tiver dúvida, faço ou não faço? Falo ou não falo? Se faça 3 perguntas. Tem um responsável? Tipo, eu bato no peito pelo que eu tô falando?
Beleza, se a resposta for sim, é um primeiro sim. As 3 respostas têm que ser sim. Se uma delas for não, aí você não faça sozinha. Peça sempre um conselho, peça ajuda, uma opinião de pessoas que vão falar o que você precisa ouvir, que é diferente do que você quer ouvir. Às vezes você vai para aquela pessoa que você tem mais afinidade, ela vai falar o que você quer ouvir, e aí você vai falar, não, beleza, então eu vou lá, e aí vai você quebra a cara. Agora, quando você vai para uma pessoa que muitas vezes vai falar o que não é música pro teu ouvido, é isso que vai fazer você alcançar voos muito mais altos. Então, tem um responsável? Sim. Qualquer um pode saber disso que eu vou fazer ou disso que eu vou falar? É algo que assim, vou te contar, mas não conta pra ninguém? Ou não? Qualquer um pode saber? Sim, qualquer um pode saber. Beleza, passamos na segunda pergunta. E aí vem a terceira. Todos ao redor vão ganhar? O cliente, os meus representantes, os meus líderes, os meus diretos, a empresa... Todos vão ganhar com isso? Sim, todos vão ganhar. Beleza, mete a cara, não tem como dar ruim. Agora, se para um deles a resposta for não, não faça. Peça uma opinião, peça um conselho e aí você define aquilo que é melhor, tá? Então, eu sempre adotei essas 3 premissas na minha vida e eu nunca me ferrei depois que eu aprendi essa lição. Então, eu passo aqui pra você como uma lição. Só pedir pro meu marido abaixar o som, pera um pouquinho. Amor! Ixi. Peraí, ele fechou a porta lá, tá lá no forrozão, menina, peraí. Então, quando eu aprendi essas 3 perguntas, eu falei, cara, é isso, esse é o caminho. E sempre deu muito bom pra mim. Então, eu espero que também sirva muito pra você. E aí, por que eu quero fazer a reunião com os TLs, né? Eu quero primeiro passar para eles, assim, além de contar a minha história, me apresentar para eles e tudo mais, eu quero fazer essa reflexão da transformação, sabe? E propor juntos um reset, #reset, a gente resetar a forma de atuação. E não tô dizendo que tá tudo ruim, sabe? Não é isso. Mas eu posso me permitir isso porque eu não tenho vício, eu não tenho histórico. Então, o que eu quero é propor uma reinauguração, reinaugurar mesmo. E nem que para isso eu passe o dia inteiro, ou mais de um dia inteiro, fazendo pequenos focos com os representantes, para também mobilizá-los e mostrar o quanto a gente está próximo, o quanto a gente quer fazer diferente, e trazer algumas reflexões importantes para eles, que estão no início de carreira. Né? Eu já estive no lugar deles, eu já atendi clientes altamente atritados, eu sei o quanto isso é difícil. Só que, olha só a primeira mudança que a gente tem que fazer nos nossos TLs, a mudança de mindset mesmo. Será que nós estamos num produto, como eu também já ouvi feedbacks falando assim, Nice, é como se fosse um mundo à parte. E aí eu falo assim, cara, será? Ou é porque exige profissionais diferenciados? Não que os demais não tenham profissionais diferenciados, mas o nível é maior. Então quem tá aqui, tem que bater no peito e falar, cara, desculpa, eu sou... O cara tem que chegar aqui e falar, não é pra qualquer um tá aqui. Então se eu tô aqui é porque eu sou aquilo que eu faço, sabe? O cara tem que ter esse senso de pertencimento e falar assim, eu sou muito bom. Desculpa, até falei palavrão aqui. Eu não sou de falar palavrão não, mas nessa hora eu me empolguei. Então, você entende a diferença? Quando eu falo, gente, é chato, é um atendimento chato, os clientes são todos atritados e não sei o quê, e eu olho só o copo meio vazio, eu não me desenvolvo, eu não consigo fazer a diferença na vida dos outros. Eu tava hoje, uma boa parte do dia, estudando os valores, a missão, qual é a missão desses caras. Ouvi aqui depoimentos no YouTube do CEO deles. O que esse cara espera a partir do momento que passou a existir e em 7 anos alcançou esse patamar que ele tá hoje? Cara, então assim, é uma missão muito audaciosa. Será que todos os nossos TLs e os nossos representantes têm ideia da importância deles à frente desse negócio? Talvez não com o tom que eles deveriam ter. Então, é essa primeira mudança de mentalidade que eu quero realmente causar. Antes de olhar processo, antes de olhar, sabe, qualquer coisa. Eu quero, primeiro, que eles me conheçam. Segundo, deixar claro o porquê que eu tô aqui. Eu não entro no jogo pra perder, não entro. E eu entro num negócio pra fazer história. Eu quero deixar legado, sabe? Eu quero sair amanhã ou depois e esse feedback lindo que você teve aí, que você passou de um dos líderes que te inspiraram, você falar,
que a Nice fez na minha vida? O que a Nice fez nessa operação? Eu quero deixar um legado de transformação, não é de mudança. Eu não quero mudar o que já tem. Tenho certeza que a partir do momento que a gente colocar todos os TLs na mesma página, é importante você saber que eu estou tocando paralelo com o pessoal de WFM, já fiz reunião com o pessoal de relatório, eu já propus 10 tópicos de mudança e ajustes no relatório, com base naquilo que vai ser essencial para que a gente tenha uma visibilidade muito fácil. Um dos grandes focos é otimizar o tempo de vocês. Para mim vai ser uma questão de honra todos vocês terem horário de almoço, todos vocês terem horário de janta e cumprir a carga horária de vocês. Não quero uma operação estafada, sabe? Desgastada. Só que para isso todo mundo tem que estar de coração muito aberto de saber que a gente vai resetar. É como se a gente estivesse implantando uma operação e a implantação, você já deve ter participado de algumas e eu imagino que alguns dos seus TLs também, dá muito trabalho. Só que a gente vai implantar algo fundamental, sabe? Então eu vim pra cá com a missão de colocar um fundamento muito robusto para que vocês montem a estrutura que vocês sonham na vida de vocês. Porque essa estrutura não vai ruir. O fundamento que eu vou dar pra vocês vão levar pra vida. Há uma semana atrás eu estava com uma promoção na minha mão. Olha o que é você atuar por propósito. Olha que louco. Quem tá de fora vai falar assim, meu, que menina louca, como assim? E eu decidi não aceitar a oportunidade. Por quê? Porque não estava em linha com o meu propósito. O que me faz acordar todos os dias e querer estar aqui todos os dias é eu ter essa possibilidade de falar, cara, é uma pedrinha bruta que eu vou lapidar diretamente. E se não tem isso em grande volume no meu dia a dia, não faz mais sentido pra mim, sabe? Quando você tem a tua causa muito bem definida, e aí eu me posicionei falando pra ela assim, olha, não quero fechar portas, né, assim, não é isso, eu super agradeço a confiança de ter me convidado pra esse desafio, mas não é o que faz o meu coração cantar. E dentro da operação que eu estava, eu sentia que a minha missão já estava cumprida. Eu já estava com os TLs, fazendo o fundamento de uma maneira muito linda. Você não tem noção a complexidade que é aquele negócio, sabe? É muito. Quanto menos a quantidade de agentes por supervisor, você que tem experiência, você sabe. Mais pancada é o negócio. Mas enfim. E aí, mandei uma mensagem pro que me abriu as portas, falando pra ele que eu ia sair. Eu tomei a decisão, minha missão no já está cumprida, recebi uma oportunidade que não está em linha com o meu propósito e por essa razão quero super te agradecer, mas no dia 8 será meu último dia. E aí ele falou assim, Nice, eu tenho uma oportunidade aqui. Ele falou, se você topar, eu tenho praticamente todo o meu grupo de líderes novinhos, eles precisam do que você tem para ensinar, então se você topar, eu trago você para cá. E aí eu falei pra ele, ó, eu não sou evangélica, respeito muito quem é, então eu não tomo nenhuma decisão sem constar aquele meu pai maior lá de cima e os meus pais aqui. Os meus pais são meus fiéis conselheiros. E aí eu falei, super agradeço a oportunidade, mas eu quero um tempo pra eu pensar. Ele é um homem cristão, né? Sim. E aí ele falou pra mim assim, tá bom, só que eu preciso da resposta até o final do dia. Eu falei, beleza. Fui nos meus pais, conversei com eles, fiz minhas orações e falei, Senhor, se for da tua vontade, eu quero estar em paz. Em paz, é só isso que eu peço. E eu nunca senti uma paz tão grande, sabe? Olha que louco na cabeça, na ótica humana, né? Eu vou abrir mão de uma promoção com perspectivas de me transformar numa gerente sênior num curto espaço de tempo para andar de lado. E detalhe, eu tô abrindo mão no momento que os resultados estão ótimos e a probabilidade de eu ganhar a comissão seria muito alta. Então assim, cara, não é sobre dinheiro. Não que propósito por si só pague contas. A gente precisa do dinheiro para os códigos de barra da vida. Mas é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que isso. Então quando eu analisei todo o contexto, ele falou assim pra mim, são praticamente 90% dos OMs que são novos, dos TLs sêniors que eram TLs, dos TLs que eram agentes ou de alguma área. Os caras precisam de ajuda no desenvolvimento deles. Eu falei, tô dentro. Falei, tô dentro, pode fazer as movimentações e vamos fazer esse negócio acontecer. E aí, eis-me aqui. Então, eu vim realmente com uma missão muito, muito clara de dar esse fundamento. Eu vejo vocês trabalhando muito, não vejo, mas eu percebo. Só que o fato de você trabalhar muito não quer dizer que você está sendo produtivo.
E aí, quando você chega no final do dia com aquela sensação de falar, putz, meu, de novo batemos na trave, isso é péssimo, porque a gente se sente frustrado como profissional. E é essa a realidade que eu quero mudar, assim, num curto espaço de tempo. Só que para isso a gente precisa de um fundamento. A direção é mais importante que a velocidade. É isso que vocês precisam ter muito claro neste primeiro momento. Quando a gente começa um processo de transformação, a gente tem que ajustar a direção. Pensa num foguete, que esse foguete vai ter que atingir o espaço e qualquer milímetro que ele esteja fora da direção, em vez de ele atingir a lua, ele vai, sei lá, eu pra onde? Aparentemente, esses pequenos milímetros de diferença aqui embaixo, num curto espaço, não vai fazer diferença. Mas num longo espaço, imagina a proporção que isso vai causar. Então, a direção é mais importante que a velocidade. Eu não quero ninguém se cobrando, falando assim, meu, nossa, mas ela já passou por todas as fases e eu ainda não consegui fazer, não consegui implementar. Você tá na direção certa? É isso que eu vou entender. E sempre respeitar a individualidade. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. Pode ser que eu faça uma reunião coletiva e depois eu tenha que voltar para falar individualmente a mesma coisa de uma forma diferente, porque vai ter um TL ou outro que, meu, não vai ter capturado aquele recado de uma vez só. Normal. Então, não quero vocês preocupados com a velocidade, tá? Direção é mais importante que a velocidade. Confia no processo. Confie no processo. O processo dói, o processo muitas vezes a gente vai falar assim, meu, não vou dar conta, meu, não vou conseguir, mas confiem no processo, porque vai valer a pena lá na frente. Vai valer a pena, tá? São 3 frases que, assim, são meus mantras. Seja gentil com as pessoas e rígido com os processos. Se a gente for frouxo com os processos e rígido com as pessoas, a gente vai pagar um preço muito alto. E quando eu tô falando de ser rígida com os processos, eu tô falando de prazos, eu tô falando de preencher lindamente aquilo que tem que ser preenchido, eu tô falando de não ser cobrada pelo básico, sabe? E é esse sentimento que a gente tem que passar para os TLs. Então, esse mantra, eu já quero muito que você comece a utilizar. A direção é mais importante que a velocidade, confiem no processo e sejam gentis com as pessoas e rígidos com os processos. E se a gente conseguir fechar essas 3 colunas, acabou. É só uma questão de tempo. Eu tenho certeza que até o final do ano, esse ano de 2021, vocês não vão conhecer a equipe que vocês vão se tornar. Vocês vão falar, cara, como que a gente tá nesse nível? E a gente vai começar 2022 num patamar totalmente diferente. Eu não tenho dúvida. Algumas peças não vão resistir, já tô te avisando, porque o processo de transformação dói. E não é todo mundo que quer pagar o preço da dor para colher lá na frente. Então, já deixo tudo isso aqui porque eu já vivi isso em várias operações de empresas diferentes e sei o que vai acontecer. Então, esteja preparada. Eu vou estar junto com você em cada uma das etapas. Eu vou te ajudar a quebrar cada uma das crenças limitantes e vou te tornar a melhor gerente que essa empresa já teve. Uma das, porque eu já tive vários outros lá que eu consegui esse trabalho de formação. Mas eu vou te desenvolver com certeza. Conte comigo, não tenha receio de perguntar, de falar, de se posicionar quando você não concordar com alguns posicionamentos. Isso não é gerar conflito, isso é você ter o seu ponto de vista e não tenha preocupações. Podem me falar o que for, eu não vou absorver. Existem momentos que a gente tem que ser filtros e não esponja. A esponja ela absorve tudo, inclusive a sujeira. O filtro não, ele recebe, espelha aquilo que não vai agregar em nada pra mim e só absorve aquilo que vai realmente fazer bem. É isso. Então não se preocupe de falar, meu, nossa, ela tá chegando agora, tá ouvindo falar essas coisas, não tá me abalando em nada, pelo contrário, tá? Então eu só tô aqui, ó, separando a sujeirinha daquilo que realmente é cristalino e que vai fazer a gente voar muito alto, tá bom? Mas super valeu pra mim. Passou rápido, eu nem percebi. Mas foi um prazer, eu quero te dizer que quando eu olho você tá muito mais madura, você tá muito mais preparada, a tua mentalidade já é diferente, o que você precisa é só ser lapidada. Eu quero dizer que eu sou muito feliz de saber que eu tenho você
como a minha par. Eu já vou te encarar como minha par. Atividades que eu, gerente, vou fazer. Você estará inserida junto comigo para você aprender o que eu sei fazer e me ensinar aquilo que eu ainda não sei. Então a gente vai ser muito parceira nesse sentido, e todas as vezes que eu for fazer algo, eu vou falar assim: você já sabe fazer tal coisa? Não sei. Entra aqui para você acompanhar. Então eu vou, por isso que é importante você cada vez mais desenvolver esses TLs para serem autogerenciáveis, porque eu preciso de você disponível para você também se desenvolver. Se você estiver fazendo o trabalho dos caras, porque eles não estão dando conta, depois eu quero falar com você sobre estrutura, eu quero entender o que os SMEs fazem. Temos 2 jovens aprendizes, quero saber o que esses caras fazem. Vamos estruturar as coisas para que os TLs façam o papel deles. Não tem por que a gente ficar sofrendo para o que é. A gente vai melhorando, tá bom? Então conta comigo, viu? Eu também, Nice. Muito obrigada, assim, eu já tô super contente por ter essa oportunidade de trabalhar com você. Sabe quando você já vê lá na frente e fala, meu, vou ter bons frutos, assim, tipo, deu um gás, assim, diferente, sabe? De falar, poxa, agora vou sugar tudo o que eu puder e o que eu não puder de você, assim, pra desenvolvimento. Muito obrigada. E conte comigo também para tudo que você precisar. Contarei com certeza. Muito obrigada. Tenha um bom término aí de trabalho. Fica com Deus e qualquer coisa, levante a mão que eu não souber, eu vou atrás para aprender. Um beijo. Obrigada pelo tempo. Tchau, tchau. São 4 pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.